noite. Aguardando vocês entrarem. Aguardando vocês entrarem. Olá, olá. Vou chamar a nossa convidada Jandira, me aceite. Oi, Boa oi. noite. Peraí, você tá me vendo? Não. Ah, vamos ver aqui. Eu tô te vendo, mas você não Eu sei está que você tá aí. me vendo. O que será que Não, tem está um vendo fundo aqui? branco. Oi, então, é assim que eu tô vendo também. Bom, Ah, acho que peraí, acho que eu tenho que virar a câmera vira a câmera para para você. mim. Peraí, Tá então eu no vou fazer computador. isso. Tô vendo o Tá no computador. meu computador. Jandira tá entrando. Ainda não. Agora sim. Ah! Aprendendo aqui, ó, a Tudo primeira vez, viu, pelo Instagram. jura? Nossa, é uma Você vê como honra. é que é? StreamYard, Sala Zoom. A Instagram foi a primeira vez. é o Meet, é tanta coisa, Oh, é né? tanta coisa, viu, para a gente aprender em pouco tempo. Boa noite, Dani. Obrigada Boa pelo convite. noite. Que honra, Honra minha. que honra. Muito prazer. Estou muito feliz, né, em você ter aceito. Assim, primeiro que mesmo a gente não se conhecendo pessoalmente, mas os seus apoiadores eu conheço uma boa parte. Parabéns para você, viu? De ter a galera, pelo menos o pessoal que eu conheço aqui de Santo André, né? O Lidney, a Hilton, todas as meninas que estão com você, uma grande amiga de Diadema, Janaína, psicóloga, Imagina. nossa, Lislão, escritora, Sim, nossa, maravilhosa. Da, minha amiga é ela, Jandira. da menina e da costureira. Comprei para minha Sim, neta. eu comprei também. Mas minha neta ainda é pequenininha, não sabe ler, mas eu dei para os amigos, para os Legal. filhos dos amigos. Mas, assim, uma grande honra em ter você aqui, né? O pessoal vai entrando, né? O Instagram, ele vai liberando aí para as pessoas, então a gente vai falando, porque o nosso objetivo, Jandira, é quem é a Daniela, né? Assim, nesse primeiro momento, você está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ótimo. Quem é a Daniela, né? A Daniela é uma mulher negra que tem essa rede social no Instagram que se chama Conto dos Cachos. Com o objetivo, Jandira, de falar sobre o empoderamento da mulher negra, de falar sobre a importância de ter a mulher, sobre os cabelos, né? O empoderamento da mulher através dos cabelos. Então a gente fala isso porque o nosso cabelo ele traz uma questão de ancestralidade, uma questão de força, uma questão de empoderamento. Então eu venho trabalhando sobre isso e buscando o relato das mulheres. Como que era na infância, como foi a sua adolescência, como é na sua vida adulta, porque hoje a gente, com todos os produtos, tudo que a gente tem, todas as conversas, as mulheres estão muito mais à vontade para usar o seu cabelo natural. Diante disso, de todo esse trabalho com mulheres que eu tenho feito, né, ainda tá um pouquinho em passos lentos, né, porque a gente tem o nosso dia a dia, também como militante, né, de Santo André, do Partido dos Trabalhadores de Santo André, nós trouxemos essa discussão sobre a importância de ter mulheres no legislativo, a importância de ter mulheres candidatas. E aí eu falei assim, poxa vida, né? O Instagram ele é de uso, né? Enfim, ele é profissional aqui, mas eu falei, eu vou abrir para as mulheres. Como uma forma até de falar, olha, estamos aqui, eu quero que vocês conheçam as mulheres que estão candidatas, quais as pautas delas, o que elas trazem, o que elas pensam, né, diante de tudo que a gente tem vivido, Jandira.
é, da misoginia declarada, né? Então eu vou começar essa fala porque hoje é o seu momento, né? Perguntando para você, Jandira, quem é a Jandira? Tá E aí bom. fica à vontade pra falar. Difícil, né? A sua pergunta, Dani. Bom, primeiro agradecer demais, muito legal esse seu programa, esse impulso, né? Essa questão que te impulsionou, né, a fazer esse programa. Eu, eu sou uma mulher mestiça asiática, né? Mas eu sou casada com um homem negro nordestino. E tenho uma Sim, filha que tem esse cabelo maravilhoso, né? E que sempre, desde de criança, né, esses cachos sempre tiveram presentes na adolescência, o tempo todo. Hoje eu tive a oportunidade de vê-la logo cedo. Ela está com uma sim. bebezinha de 5 meses, né? A primeira filhinha dela tem 5 anos, minha primeira netinha, mas tem cabelos lisos, né? Mas ela é bem, puxou muito a mãe, ainda é meio carequinha, e a gente tava olhando lá e vendo, ela falou assim, acho que ela vai ser que nem eu, que o cabelo não cresce, que vai cacheando, 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 até crescer, né? Leva tempo, né? Uhum. É Então, o essa é uma peso. questão, e essa é uma questão muito importante, que eu pude conviver, né, durante a minha maternidade, né? Principalmente quando Fernanda estava na escola, todas as questões que envolvem, né, o cabelo, né? E isso tem tudo a ver com a autoestima, com o empoderamento e com as posições políticas que você vai tomar ao longo da vida, né? Sim, Então, sim. acho que isso que você contou aqui, como é que você iniciou esse programa, né? É muito importante mesmo. E acho que quando a gente vivencia, né, seja bom, principalmente as mulheres negras, mas as mães também, né? Quando a gente vivencia isso, a gente sabe da importância que tem, né, nesse processo de fortalecimento das mulheres. Bom, então, como eu falei, eu sou uma mulher nascida aqui em São Bernardo, eu tô com 58 anos, nasci em 1964 em São Bernardo do Campo, mas vim morar em Diadema muito cedo, né? Como eu disse, eu sou mestiça, né? A minha mãe é descendente de um povo originário lá na Ásia, que é o povo okinawano. Okinawa hoje é uma ilha que foi ocupada, né, pelo Japão, né? E até hoje faz parte, né, do Japão, né? Assim meio como o Havaí faz parte dos Estados Unidos, né? Mas é um povo É. próprio com você entendeu? Com a sua própria cultura, língua e tudo mais. Meus avós vieram de lá, minha mãe, né? Foram para o interior de São Paulo. Minha mãe veio estudar aqui, veio fazer curso normal na época, e meu pai veio do Rio de Janeiro, né? Filho de uma mãe Aham, nordestina, do Ceará, e de um pai descendente de portugueses no Rio de Janeiro, veio muito cedo para cá, e dessa união, né, nós surgimos nós, a minha família. Meu pai veio trabalhar na Volkswagen, né, metalúrgico na Volkswagen, aí ele queria morar num lugar mais perto, enfim, ele gostava, né, eles gostavam muito de mata, tal, vieram morar aqui, eu moro no bairro do Eldorado, aqui em Diadema, na margem da represa Billings, né. Meu pai contava que tinha que andar 4 quilômetros para pegar o ônibus para ir para a Volkswagen, mas eles optaram por vir morar aqui nessa região, na época uma região ainda rural, né. Bom, eu cresci aham. aqui na periferia, estudei nas escolas públicas aqui do bairro, tá certo? Depois, bem, fui estudar, fui fazer letras, pedagogia, sempre trabalhei na área da educação, setor público, e sou uma mulher que, assim, viver no ABC, né, na periferia do ABC, ter pai metalúrgico, né, e depois meu pai passou por um processo de politização, assim, muito intenso nos anos 70, né, se Aham. tornou um vereador aqui do MDB, só tinha ele mais um que eram opositores do regime militar, né? Convivia com muita gente do movimento aqui, tanto da esquerda, né? Partidária na Aham. época, não existia o PT. Então, eu fui criada nesse ambiente, né? E isso faz a gente fazer escolhas. Então, eu fui uma menina que muito cedo escolheu, né, o lado, a luta política, né? Então, assim, com 16 Aham. anos, eu já estava na militância, antes mesmo de existir, né, o PT.
enfim. E aí, quando, quer dizer, vem as greves, né, a gente se encanta, né, por todo o processo social que a gente vive e fala, é isso que eu vou fazer na minha vida. Quer dizer, não é fazer greve, é participar de alguma maneira da luta de classes, né, no país, né? E aqui, principalmente aqui na nossa região. Então, assim, minha vida meio que foi isso, fui dar aula, né? Então, eu sou uma mulher, assim, que fui muito formada já desde muito cedo, né? Dentro da militância política, né? Então, a militância política Sim. já fez parte de mim muito cedo, né? Por outro lado, também, ao mesmo tempo, essa coisa de ser, de ter um, né, um fenótipo diferente, né? Sempre também foi algo assim, porque assim, eu me lembro que eu era adolescente, eu chegava em casa, olhava no espelho e falava assim, gente, eu sou brasileira. Por que as pessoas acham que eu não sou? Né? Sabe, sempre tinha essa coisa, né? De falar de ser meio estranha, né? De ser uma pessoa meio estranha, diferente, né? Por conta, né, dessa mestiçagem, né, que a gente carrega, tal, né? Isso eu acho que é uma coisa marcante também para mim. E como foi marcante também conhecer um pouco a origem, né, desse povo, né, oriental, né, do lado da minha mãe, né? Entender que era um Sim. povo que foi. Quer dizer, que foi, né? Quer dizer, um pedaço, né? Que foi ocupado, né? Que meus avós foram praticamente junto com todos os camponeses lá expulsos, né? Colocados no navio para vir para o outro lado do mundo, né? Isso também faz com que a gente crie assim uma sensibilidade com essas questões, sabe? Com essas questões, né? Essas questões desses deslocamentos forçados, né? Óbvio que a gente de maneira nenhuma vai comparar isso com o que aconteceu com o povo negro, não tem comparação nenhuma, né? Sim, Mas sim, essas coisas fazem também entendo. com que a gente, com que a gente sei lá, tenha um olhar, né? Um olhar, uma vivência para isso, né? Ainda que de uma forma totalmente diferenciada. Isso, fui Uhum. fazendo minha vida, aí casei cedo com um companheiro, vivemos juntos até hoje, 36 anos. Isso porque a gente tem uma baita sintonia, né, na construção da vida, da política e tudo mais. Né? Como eu falei, meu marido é baiano, lá do sertão. Então foi também assim um encontro muito importante, sabe, né, com ele, com toda a vivência e com tudo que ele traz. Né, com ele, né, de ser um nordestino do sertão, né, de conviver com essa família dele, uma família imensa, numerosa, 10 irmãos, que cada um veio vindo para São Paulo. Então as nossas histórias se encontraram, a gente se conheceu trabalhando com menino de rua. Trabalhamos 5 anos nas ruas, ele era professor de educação física, né? Eu como professora de português, alfabetizadora. Então a gente foi construindo a nossa vida, né? Tivemos 2 filhos, né? A minha filha, como eu te falei, a Fernanda, Maria Fernanda, temos 2 netinhas, com meu filho Pedro, né? E hoje é isso. Então eu sou uma mulher assim que construiu a vida aqui no ABC a partir das vivências, daí depois a gente vai se politizando, né, entendendo um pouco mais, né, que mundo é esse, né? Então eu me defino assim, principalmente como uma mulher socialista, Sim. feminista, tá certo? Uma sindicalista, tá certo? E uma mãe, uma avó, que eu adoro Ah, ser eu também, também todas sou essas fora. coisas. Então, Eu uma também mulher, sou fora. não é? Não é bom Isso demais? aí. Ai, Então, vou te gente, não dá contar. pra falar Sabe o que esse eu fiz negócio de vó. ontem? Não fala esse negócio de vó, vou contar o que eu fiz ontem, pouca gente sabe. Ontem eu terminei todas as atividades de campanha, né? Eram 18 horas, eu liguei para minha filha, que mora lá na Zona Oeste, e eu aqui em É. Diadema, falei, escuta, acho que eu vou dormir aí, que eu quero dormir com as minhas netas. Fui até lá, dormi com as netas, voltei E- hoje para Labuta, porque só de dormir lá, de ficar um pouquinho, isso já dá uma Ah, energia energia. maravilhosa para a gente seguir nessa luta aí, né? Não sei Você se eu respondi o que vocês esperavam, mas é isso. Sou uma respondeu. pessoa. Não, respondeu sim, Jandira, porque nesse primeiro momento, igual eu estava falando, né, com os meninos, assessores me perguntou com as perguntas. Eu falei, olha, o objetivo é a Jandira falar, né? Porque assim, eu quero que as pessoas conheçam a Jandira, né? Então, por mais que eu queira falar de neto, mas não é o papo aqui. É lógico, A gente exatamente. fica doida. Mas assim, conhecer a Jandira, um pouco da história da Jandira. A Jandira não caiu de paraquedas na política, né? Tem um contexto, tem todo, você trouxe todo o seu histórico,
do encontro com seu esposo, da vivência de vocês dois, do seu pai que era militante. Então, assim, conhecer porque entrou porque a gente tem uma outra questão, né? Entrou só porque é cota partidária. Não é isso, Ah, né? De forma alguma. Então, assim, é para as pessoas conhecerem mesmo a Jandira. E é isso que a gente tem discutido, falado aqui num grupo. Nós temos um grupo em Santo André que chama Mulheres Negras e Política. É um grupo novo, mas que a gente vem falando sobre essas questões, né? De ter mulher na política que não seja só pela parte da cota partidária. Né? Tem mulheres que já estão há um tempo, tem mulheres que são novas, a gente está vendo aí um perfil, né, Jandira, de meninas jovens que estão concorrendo ao legislativo, e isso é muito bom, porque ela já tem a vivência, a experiência de ocupar os espaços de poder. Então, assim, como eu prometi que eu não ia falar muito, eu vou fazer uma outra pergunta para a Jandira. Jandira, é, diante de tudo que você me falou, do seu histórico, da sua vivência, quais são as pautas da Jandira para o Legislativo? Hoje a Jandira tem uma bandeira que olha, minha bandeira, Dani, é essa aqui para o meu mandato. Fora isso, eu atuo nisso. Né? A minha região aqui, quais são as pautas hoje, as que você julgam ser mais importantes? Eu sei que todas são, né? Mas a pauta que você carrega, que a pessoa conhece a Jandira por essa pauta. Fica à vontade para falar, tá? Todas. primeiro, assim, também dizer o seguinte, né? Quer Uhum, dizer, a minha vida sempre foi voltada para a militância política, para a militância no PT e principalmente para a militância na luta de classes, né? Então, sim, isso é central. Eu fui presidenta do Sindicato dos Servidores Municipais de Diadema, né, de 2008 a 2014, ganhamos essa eleição em 2005. Era um sindicato totalmente, né, só formado por homens, ganhamos com uma chapa de maioria de mulheres, né? E ali, quer dizer, isso já era um princípio, né? Na própria formação dessa chapa, lá em 2005, né? Porque nós somos de uma categoria que é majoritariamente feminina, tanto na saúde quanto na educação, né? Fizemos todo esse trabalho, depois fui para a CUT, eu sou secretária nacional, estou licenciada para, né, de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, né, dando sim, continuidade, mas de uma forma mais ampla, né, nacionalmente, desse trabalho que a gente já vinha desenvolvendo, né? Também sou membro do Diretório Nacional do PT, né? E fui, quer dizer, nessa trajetória toda, fiz parte aqui da Executiva Municipal em Diadema, fiz parte do Diretório Estadual do PT de São Paulo, portanto a gente tem uma vida orgânica, né? Dentro do partido, dentro do movimento sindical, dentro do movimento de mulheres, né? Então, quando você fala, né, eu nunca fui candidata, é a primeira vez que eu sou candidata, e nunca tinha pensado em ser candidata, até porque eu sempre me via muito, né, dentro do movimento, especialmente do movimento sindical, nessa área que é nova no movimento sindical de direitos humanos, tá certo? Quer dizer, de uma percepção da classe trabalhadora, na sua diversidade, nas questões, né, de gênero, de raça, né, articuladas, obviamente, com as questões da classe, né, que é o que nos define sim, também, né? Não como feministas liberais, mas como feministas socialistas, como quem constrói com as mulheres da classe trabalhadora. Portanto, quer dizer, as pautas que a gente considera prioritárias, elas têm a ver com essas questões e com os grandes desafios que temos agora, neste momento, no nosso país e no nosso estado, tá certo? Primeiro, o seguinte, nós temos que ter um combate às ideias da extrema-direita, ao conservadorismo não é um conservadorismo qualquer, né, o que a gente está vivendo no Brasil hoje. É um conservadorismo que incita a violência, que mata, tá certo? Mata mulheres, mata LGBTs, mata a juventude negra nas periferias, tá certo? E mata direitos, né? Mata direitos, ataca as possibilidades, tá certo? De, de fortalecimento dos movimentos, né? Nós estamos vendo a situação, né? Dos movimentos populares, do movimento sindical, enfim. Então, primeira coisa é o seguinte: nós precisamos, tá certo? Tem uma questão que é a defesa, nenhum passo atrás nas pautas das liberdades democráticas, nas pautas dos direitos das mulheres, nas pautas dos direitos das populações mais vulneráveis, como LGBT e mais, como
pessoas com deficiência, tá? E como a população negra e periférica. Nós não podemos, então, tudo que a gente faz em termos de propostas tem que estar, tem que ser, tem que ter como diretriz, tá certo? Uma política, porque a gente só vai combater desigualdade no nosso país, tá certo? Se a gente lutar por soberania, porque país nenhum que é dependente, que é agroexportador, que está subjugado na divisão internacional do trabalho, vai ter liberdade democrática e muito Isso. menos igualdade. Né? Então nós temos que lutar por soberania, então nós temos que estar todos, todas e todos engajadíssimos, né, na luta maior, tá certo? Pela verdadeira, né, independência do nosso país, né? Muito do que aconteceu no Brasil, o golpe, foi para quê? Para realinhar o Brasil, tá certo? Com os interesses internacionais do capitalismo internacional, dos norte-americanos, etc. e tal. Então, não dá para a gente desvincular a luta política da luta social e das nossas pautas. Segundo, lutar pelas liberdades democráticas. Se a gente não tiver, se a gente viver no país como a gente vive hoje, com manipulação, manipulação eleitoral, manipulação, essas instituições que estão podres, tá certo? Podres, né? Que estão a serviço, quer dizer, pois é, exatamente, entendeu? Então, veja, para a gente, e nós precisamos necessariamente para combater, né, as desigualdades no Brasil, ter uma política que tem que ter como princípio uma reparação histórica, econômica, cultural, ambiental, às, à classe trabalhadora, às mulheres e ao povo negro. Não tem como. Se a gente não priorizar, e daí temos que priorizar em tudo, né? E isso passa, tá certo? Eu sou uma trabalhadora do setor público, sempre fui. Eu sempre trabalhei no setor público, né? Sou uma sindicalista do setor público. E nós precisamos defender políticas públicas realmente públicas. Agora, essas políticas públicas, né, para elas, isso na saúde, na educação, na cultura, tá certo? Isso, para dizer, para que essas políticas realmente se realizem, né, de uma forma a atender, né, esses segmentos que são os mais vulneráveis, que são os mais atacados, né, da população, a gente precisa desprivatizar e desterceirizar o Estado. Então, essa para nós é uma questão central. Não adianta a gente falar, tá certo, que nós vamos fazer, né, um governo em São Paulo, tá certo, que priorize, né, o povo negro da periferia, priorize as mulheres, priorize a população mais vulnerável. Se a gente tiver um estado, como é hoje o estado de São Paulo, que foi tomado, tá certo, pelos privatistas que pegam o fundo público e transferem para as mãos privadas. É isso que está acontecendo aqui. Então, veja, a primeira coisa que nós vamos fazer, como deputado estadual, o que, que é? A bancada do PT e a bancada de esquerda, a primeira coisa que vai ter que fazer, assumindo, né, vai ser discutir o orçamento, porque o orçamento que vai ser aprovado para o Haddad governador, e nós conseguiremos eleger o primeiro governador petista de São Paulo, estamos trabalhando muito para isso, vai ser um orçamento que vai ter sido aprovado por essa coisa amorfa, né? Essa coisa, quer dizer, a serviço do que é de pior, tá certo? Dentro quer dizer, da bancada mais conservadora, né? Essa Assembleia Legislativa de São Paulo, né? Com exceção dos nossos, é um lixo, né? De machismo, de racismo, né? De tudo que há de pior, e principalmente uma maioria de deputados e deputadas da direita, é bom que se diga, de mulheres também, por isso nós temos que votar em mulher da classe trabalhadora, tá? Que estão lá para quê? A serviço do capital financeiro, a serviço do agronegócio, né? A serviço de tudo, a serviço da retirada de direitos, né? Principalmente dos servidores e das servidoras públicas estaduais. Então, assim, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é uma luta enorme para já colocar todos esses setores no orçamento, porque senão esse programa belíssimo que o Haddad, né, que foi aprovado, o programa de governo, e que inclui, né, é um programa inclusivo, tá certo? Aham. É um programa. Então, como é que isso vai ser colocado em prática? Então, a E se a primeira coisa que gente nós temos que fazer é isso. E se a gente não eleger uma bancada de esquerda, né, Jandira? As mulheres Exatamente. candidatas, nossos companheiros de esquerda, né, dos partidos de esquerda, porque a gente precisa ter maioria Olha, até para colocar o plano de governo do Haddad, exatamente. né? E para você ver, Uhum. a nossa região, vamos falar do ABC.
sei se você sabe, Dani, eu sou a única candidata a deputada estadual do PT em todas as 7 cidades do ABC. Não tem outra. Não tem candidata mulher do PT de Santo André, de São Bernardo, de Mauá, de Rio Grande da Serra, tá certo? De Ribeirão Pires, né? Aham. É de São Caetano. Tem uma aqui que tá nascida em São Bernardo e que mora aqui em Diadema. Eu sou a única candidata aqui da região. E esta região é uma região que tem uma importância econômica e política muito grande para São Paulo e Sim, para o claro. Brasil. Entendeu? É uma região, tá certo? Uma região que está sendo desindustrializada, não é? É uma região que tem um desemprego comendo solto. Vocês viram agora, gente? Primeiro foi a Ford, depois foi a Toyota e agora vocês viram a Mercedes? A Um Mercedes, plano de demissão, tá certo? 4.000 E, pessoas. pois é, três isso mil, três mil e influencia. quinhentos, né? Isso Aham. influencia a toda a classe trabalhadora da região, porque, veja, esses 4.000 empregos não são só esses 4.000 empregos, tá certo? São outros, além de serem empregos na indústria. Então, o que que você vai Sim. jogar? Vai jogar esses trabalhadores na precarização ainda maior, trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos uma região totalmente precarizada. Nós temos uma região, Dani, que em 4 anos nós vamos ter mais pessoas acima de 60 anos do que de 0 a 14. Qual é a Uhum. política que essa região vai ter, tá certo? Em nível do governo do estado, tá? Com uma prioridade para a questão do cuidado das pessoas idosas, porque isso recai sobre as mulheres. Todo o Uhum. cuidado recai sobre as mulheres que não recebem nenhuma renda para ser cuidadores informais, para ser cuidadores informais, não, familiares, né? Informais, seja de crianças, seja de pessoas com deficiência, seja de pessoas idosas que estão vivendo mais e nem sempre vivendo melhor, né? Então, veja, nós temos um problema aqui, nós não temos uma escola, nós não temos uma ETEC na região do ABC. Quer dizer, se essa região. Por que que nós não temos? Porque para ter uma ETEC, a gente tem que ter uma política industrial no ABC, que vai criar, trabalho de qualidade, emprego de qualidade. Essas ETECs têm que ser acessíveis às mulheres, né? Que têm que ter direito, tá certo? Também, né, ao acesso, tá certo? Aos estudos e à profissionalização nas áreas tecnológicas, né? Aos jovens negros e negras, tá certo? Nós temos que ter uma política, né? Uma política aqui para essa região, que é uma política necessariamente que é para a região do ABC, né? O ABC é uma coisa só, né? Praticamente. Nós temos as divisões, tá certo? Mas é uma região, quer dizer, que o tempo inteiro você vai discutir transporte, você tem que discutir isso regionalmente. Você vai discutir casa-abrigo, né, para combater a violência contra as mulheres e tem que discutir isso de uma forma regional, tá certo? Pública e regional. Então, assim, vamos dizer, a nossa principal eixo, né, é um eixo de ampliação dos direitos econômicos e sociais, tá certo? Aham. Das mulheres, né, dos negros e negras, da juventude, combater a violência em todos os âmbitos da vida. Isso é muito importante. Para combater a violência, precisa ter trabalho e renda. Ninguém tem Aham. autonomia e consegue sair de um ciclo de violência se não tiver acesso a trabalho e renda. Então, assim, creio que essas são as questões fundamentais. E a garantia de acesso aos serviços públicos, né? De A gente tem qualidade. algumas questões, Jandiras, eu vou só trazer assim, eu fui, né, trabalhadora da saúde durante muitos anos, né, na área de álcool e drogas, com redução de danos. Nós sempre fomos referência no ABC, na época que estivemos à frente das cidades, né? Santo André, Diadema agora retornou, São Bernardo, programas de formação, então nós somos referências, inclusive premiados como Política Nacional de Álcool e Drogas, diretamente ligado com o Ministério da Saúde. E aí, quando você falou de transporte, me vem muito uma questão que a gente não, assim, quando eu digo a gente, eu falo quem está no parlamento não discute, que a gente tem uma região que faz parte de Santo André, que é Paranapiacaba,
que aquelas pessoas estão isoladas por conta do transporte. Imagina, uma região que vivem pessoas, porque a gente conhece Paranapiacaba, por exemplo, só na parte festiva, né? Mas ali tem a outra parte que os moradores, que tem os moradores e que assim utilizam muito o serviço de Rio Grande da Serra e também o nível, Jandira, de álcool e drogas da juventude daquela região é altíssimo. Sem contar uns dados que hoje eu não sei falar atualizado, né? Porque eu não estou na área, até índice de suicídio. Sim, Porque imagina, uma região como uma região que a gente conhece, né, fria, que quando é neblina, que a gente sabe que essas regiões elas têm por tendência a causar um nível de depressão, enfim, como regiões frias, Noruega, tal, isso embora seja uma outra assunto, mas a gente associa um pouco a isso. Por quê? E a gente não discute, por exemplo, a pauta do transporte ali, que tem a linha ferroviária, que assim, se o cara quiser sair de lá, ou a mulher quiser sair de Paranapiacaba, ele tem que pagar um transporte que custa R$ 7, que é um ônibus intermunicipal. isso. Sendo que ele poderia ter o trem à disposição dele, para ele ter a vida dele onde quer que seja, né? Em toda a região do ABC. E isso é uma discussão que é assim, ó. Por quê? Porque alguém está sendo beneficiado com isso e não são os moradores, né? É a linha férrea que está lá utilizando aquilo, né? Que assim é inadmissível um trem não ir para Paranapiacaba, Jandira, né? E é uma Verdade, discussão além que a gente é. eu estou trazendo essa discussão porque ela está ligada, né, com álcool e drogas, com juventude, com a falta de transporte. Você vê que, olha, em um ponto só, a gente fala sobre três assuntos que toda uma população Exatamente. está sendo prejudicada, né? Então, desculpa assim te interromper, mas quando Não, tá você falou, certo. me veio muito isso, né? Assim, que são pautas para o Grande ABC que a gente tem que trazer para uma discussão, como você falou, né? As 7 cidades têm que se reunir e falar, opa, que plano é esse? Por quê? Porque está beneficiando quem? Não é o ABC, é uma empresa que está a nível de estado, que está utilizando a linha férrea, né? E os problemas dos moradores sobram para as cidades, né? Que assim, a gente não consegue dar retorno porque é o Estado que fez uma política capitalista de linha férrea e alguém está sendo beneficiado e os moradores estão sendo prejudicados. Mas estou só trazendo isso porque você vê que interliga transporte, questão de álcool e drogas, população, bem viver daquelas famílias, e tá num lugar privilegiado, né? Sim, é isso que é a Ali, contradição, né? não é? Veja que contradição, tá certo? A gente vai em Paranapiacaba e fala, eu tenho vontade de morar aqui, não é isso? Se você olhando Aham, de fora, né? Agora veja o que é a contradição, quer dizer, num estado que foi privatizado, por isso que eu coloquei a questão de barrar os processos de privatização, tá, e de terceirização, são questões centrais, porque é isso, é disso que se trata, né? Por que que a gente não pode ter aquela, inclusive, essa linha férrea, ela também poderia ser muito mais potencializada para o transporte das pessoas lá e para o próprio turismo, né? Um turismo sustentável, tá certo? Que sim, tivesse. Agora, ali, uma das questões, eu tive em Paranapiacaba agora, né? Eu tive várias vezes lá, mas não com esse intuito. Mas mais recentemente, para conhecer os problemas, e principalmente por conta da luta contra o Porto Seco, né? Que agora está barrada, tá certo? Está barrada, não sabemos até quando, porque esses empresários, eles não deixam, né? Não deixam de lutar o tempo todo, tá certo? Para que tenham lucros e facilidades. Então, veja, primeiro eu tive lá, conversei muito com pessoas, né, lá de Paranapiacaba, e que, assim, uma das questões ali também é que você tem que ter um projeto ali de desenvolvimento sustentável daquela região, porque é possível fazer muitas coisas importantes em termos de geração de trabalho e renda, de uma geração de um trabalho, e, assim, um trabalho agroecológico, um trabalho, quer dizer, que tenha uma importância muito grande para a nossa região e, ao mesmo tempo, quer dizer, coloque no outro patamar a vida desses moradores, né? Outra coisa sim. importantíssima, que assim, eu até quero saber mais sobre isso. Falei, gente, ali tem uma história de classe trabalhadora que precisa ser resgatada e colocada no centro do debate, né? Veja, a Vila Inglesa, né, não é inglesa, né? Foi uma vila que foi construída,
tá certo? Por famílias de trabalhadores, alguns ainda existem, né? Algumas famílias remanescentes lá. Nós precisamos contar essa história de Paranapiacaba a partir desses trabalhadores. A gente precisa dar uma outra, sabe, uma outra dimensão ecológica, histórica, né, para aquela região, né? Tem uma boniteza ali, sabe? Tem uma. Agora, gente, para a gente fazer isso, nós temos que confrontar essa política privatista, tá? Até essa política antineoliberal, essa política que pensa o seguinte, olha, o tempo, por exemplo, o tempo de do transporte, né? As linhas de acesso, tudo isso baseado aqui em lucro e não no bem-estar de uma população, tá certo? Uma população que está ali colocada num lugar muito importante do ponto de vista ambiental histórico e que pode cumprir, inclusive essa vila, né? E esses moradores, um papel fundamental para toda a região do ABC. Agora com essa história do Porto Seco, né? Várias nascentes da represa Billing estão lá. Tá certo? Nós temos pô, um potencial, né? Isso, meu pai lutou muito por essa questão da represa Billings, foi um pioneiro. Em 1969, ele fundou a Comissão de Defesa da Represa Billings, depois, nos anos 70, a Associação Paulista de Proteção à Natureza, muito baseado nessa ideia que nós tínhamos pô, um reservatório fantástico, né? Que podia ser de água limpa, tá? A gente podia, porque você sabe, né? O problema que a gente tem no abastecimento de água, né? Aqui na Sim, região tendo um sim. reservatório que é poluído, né? Que é à mercê dos interesses também, desses interesses, né? Do capital, de interesse de empreiteira e toda essa história suja, né? Que levou a nossa represa a essa situação. Paranapiacaba tem as nascentes lá. Né? Como é que pode isso? Como é que pode, sabe, pensarem em colocar ali o correspondente? Eu fui na área onde eles estavam querendo implantar o tal do Porto Seco. 500 caminhões por dia ali, Como? entendeu? Isso para quê? Sabe agora, qual que é o problema disso aí? O agronegócio, tá certo? É para escoar a produção do agronegócio para o Porto de Santos, né? Então o agronegócio, ele destrói lá onde ele planta, tá certo? Com agrotóxicos, com queimada, com tudo que, bom, e fora, quilombolas, etc., em todo o Brasil, mas aqui no estado de São Paulo, eles vão lá e depois eles vão destruindo em todo o percurso de escoamento da produção deles. E queriam fazer isso aqui, né? Isso está barrado, mas eu acho que nós temos que estar sempre muito alerta, né? E ao mesmo tempo, quer dizer, o estado de São Paulo tem que ter um plano, tá certo? Um plano estadual de preservação e desenvolvimento sustentável de Paranapiacaba, né? É bem complexa a situação lá. Eu recebi uma aula, né, do Israel, que é um monitor ambiental fantástico que tem lá, me mostrou lá todo, né, me mostrando os mapas, as diferentes zoneamentos que tem. Tem uma situação complexa lá que nós precisamos nos apropriar e o governo do Haddad precisa, tá, já ter um plano consistente de preservação ambiental daquela região e desenvolvimento sustentável, para a gente É, poder, inclusive, trabalhar socialmente essas questões que você colocou, né, da junto com essa incidência de álcool e droga. Você é a segunda pessoa que me coloca, eu não sabia dessa questão, que é o maior índice de suicídio do Jandira, ABC. Jandira, eu, como trabalhadora da redução de danos, estive há 10 anos, né? Faz também, já faz um período que eu não estou mais, mas essa era a questão, porque a gente conhece a Paranapiacaba só a parte do festival de inverno. A gente esquece que ali dentro daqueles, né, vou falar o termo, né, assim, dentro do mato que a gente não vê, existe mais de 10 bairros, 10 vilas onde a gente fazia atendimento de jovens que estavam dentro daqueles matos. Estou falando assim o termo para a gente entender, porque a gente não, né, não adentrou lá para dentro. Que fazia que o índice de álcool e droga, o índice do suicídio, e a gente não tem números disso. Não é conivente que tenhamos números disso, né? Porque para você ter esses números, você precisa entender todo o contexto, que você tem ali a falta de transporte. A juventude falava, eu não tenho para onde sair. Como que eu vou pagar um ônibus na época? Vai, não sei, Sim. né? Vamos chutar. Na época, se aqui era três, há 10 anos, né, que eu estava à frente, estava junto com a equipe disso, se aqui era três, lá é cinco. Como é hoje? Aqui é cinco, lá é sete.
né? Como que eu vou sair? Um jovem sem acesso. Então, aquele ficava ali naquele nível, a sua maioria faz as coisas em Rio Grande da Serra e serviços de saúde e tal, era aqui para Santo André, né? E assim, a gente não discute disso, não é que não discute, não é interesse discutir, porque você mexe nos interesses que está do Estado, que é a linha férrea, que para mim é o grande, não sei a palavra, é o que está prejudicando ali todo aquele entorno de convivência das famílias que de fato vivem em Paranapiacaba, né? Gente, eu estou trazendo isso porque como, né, a gente não é um assunto isolado. E é algo Não. para se olhar, porque é um assunto de Estado. Peraí, essa empresa. Então, a empresa fechou uma cidade porque é de interesse dela colocar todos os trens dela lá. E quem quiser é a população que pague R$ 10 de condução de um ônibus intermunicipal. Não tem nenhuma política. Olha, você é morador, você pode pegar o ônibus direto para o trem. Não tem a empresa que está lá ganhando muito dinheiro com aquilo, deveria pelo menos, né? O mínimo que podias fazer, Jandira, acho que é colocar um ônibus naquele local para os moradores lá poder chegar Uma até o trem. contrapartida social, né? Quanto que essa empresa não lucra, Jandira, a nível de É, Estado, né? é isso. Porque não Isso é tem uma parte. regra, né? Não tem Não regra. O tem. Estado de São Paulo, o Tucanistão, né, que se tornou o Estado de São Paulo nas últimas 3 décadas, tá certo? Ele foi feito para isso, para que os setores Uhum. privados se apropriem de tudo, explorem como quiserem e o povo que se dane, né? É Sim, isso. Então é isso que nós temos que reverter. Você vê? Quer dizer, nem sim, quando eles lucram muito, eles se dispõem a fazer qualquer contrapartida social mínima, básica, como é essa que você está colocando. Entendeu? Então, assim, tem que ter, quando a gente fala que um governo do PT, um governo do Fernando Haddad, tem que ter, não é isso, não é algo fácil de se fazer, é um enfrentamento sim. enorme que a gente precisa se fortalecer muito, né, na luta de São classes, 30 fortalecer anos de muito os Estado, né? movimentos, mas nós temos que enfrentar esse processo de privatização do Estado, sabe, de terceirização do Estado da saúde. Você é trabalhadora da área da saúde, a saúde está totalmente terceirizada. E eles avançaram além, hoje eles terceirizam a gestão. E aí, essas OS implementam processos de trabalho, tá certo? Na área, por exemplo, da saúde mental, e em todas as áreas que são incompatíveis com os princípios de humanização da saúde que estão preconizados pelo SUS. É incompatível, porque se você tem meta de atendimento, se você pode 15 minutos atender uma pessoa em sofrimento mental, por exemplo, tá certo? O que você vai fazer? Você vai medicalizar, né? Com os remedinhos que a indústria, tá certo? A indústria, a grande indústria, né? As multinacionais da saúde, interessa que se faça. E aí, quer dizer, isso vai confronta tudo. Eles hoje, essas OS, né, na saúde, eles impõem sistemas de trabalho que são iguais os dos bancos, sabe? Metas, metas, metas. Para quê? Para que com pouca gente, né? Porque é isso, né? Eles enxugam ao máximo o pessoal, pouca gente, eles possam atingir metas para ganhar muita grana, né? Do Estado, Sim, dinheiro do povo, tá certo? E agora vocês sim, viram, né? Para as empresas privadas de saúde entraram no STF pela suspensão do piso nacional da enfermagem, sabe? O tudo não deputado mudar essa ideia, a Padilha gente não tem possível. então, o deputado Padilha foi relator desse projeto, está lá o impacto econômico anual para essas empresas, né, privadas de saúde é de 2, acho que 2,2%. O impacto anual, mas os caras não querem abrir mão de nada, sabe? Nada, né? Então, assim, isso precisa ser combatido, né? É fácil combater isso? Não. Mas tem que ter determinação política, você tem que querer desprivatizar, destercerizar o Estado, para que a gente possa ter um Estado, tá certo? Provedor de bem-estar social. E bem-estar social é isso, é olhar para essa comunidade, tá lá de Paranapiacaba, sabe, entender, né, qual é o plano de desenvolvimento social, econômico, ambiental que é possível articuladamente fazer ali, como é que você vai valorizar, tá certo, essa população que pode preservar um tesouro ambiental para toda a região nossa do ABC, tá? Então, assim, não é, sabe, não é custo, é investimento ambiental, social,
né? Agora, eles veem tudo isso como custo, tá? Porque não vai Como dar isso? lucro, né? Ó, outra coisa importante, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo no estado de São Paulo, os parques públicos estão sendo todos privatizados, velho. Privatizados. Privatizados todos, né? Segunda-feira eu vou estar num ato assinando um compromisso junto com outros companheiros e companheiras candidatos a federal, estadual, né? Um compromisso com essa pauta socioambiental, tá certo? Porque, gente, é uma destruição total que estão fazendo. E Sim. privatizar parque é algo assim, sabe, do cúmulo, né? Do que pode ser um processo de exclusão, né? De É. exclusão. Porque é isso, né? É excludente, né? 30, R$ 40 para você entrar num parque. Olha o nível de capitalismo que esse governo está fazendo para se aproveitar de tudo que ele pode. A Tudo que gente ele tem, pode. a gente tem um problema gravíssimo de segurança pública, onde as famílias, crianças se sentem confortáveis dentro dos parques, agora você tem que pagar R$ 20 no parque. Eu vi uma matéria estava assistindo um canal aberto, e aí assisti uma matéria e a mulher falando, eu acabei de gastar R$ 100 para entrar no parque com a minha família. R$ 100. Que eu poderia estar almoçando, que eu poderia trazer meus netos, Gente, ou né? seja, não, A e é gente sabe, inviável. comprar Quer dizer, é lanchinho, inviável até para a classe docinho. média, né? Imagine para o povão, entendeu? É inviável, é totalmente inviável, né? Então, assim, para humanizar São Paulo, sabe, nós temos que fazer grandes enfrentamentos. Eu acho que a gente tem que Sim, ter consciência disso. Consciência, sabe, de que os enfrentamentos não serão pequenos se a gente quiser fazer para valer, né? Se a gente sim, quiser realmente assegurar direitos, né? sim, Culturais, educacionais, de saúde, ambientais, tudo isso está articulado, tudo isso é, como diz a juventude, junto e misturado, né? E nós sim, precisamos, quer dizer, primeiro, é, compreender cada vez mais, sabe, a dinâmica, né, desses processos, de como eles estão, e como eles são integrados, né? Como sim, que nós vamos combater isso ao mesmo tempo que a gente tem que fortalecer os movimentos, né? A sim, gente precisa fortalecer os movimentos. Sem movimento sindical, sem movimento de mulheres, sem movimento negro, sem movimento popular de moradia, de saúde, de educação forte, tá certo? A gente só dentro da institucionalidade não dá conta. Por sim, isso que o nosso papel tem que ser duplo, para dentro, com muita força, muita combatividade, e muita competência, para debater esses assuntos, para saber qual é o caminho das pedras, sabe? E ao mesmo tempo com muita articulação e dando tudo de nós para fortalecer os movimentos, sabe? Eu acho que isso é assim, é o princípio básico para a gente conseguir, né? Não é reconstruir São Paulo, é construir São Paulo, né? Porque em São Paulo nós nunca tivemos a oportunidade, tá certo, de ter um governo, né, que pudesse realmente colocar, né, em prática um programa, né, social, um programa de combate verdadeiro às desigualdades, um programa democrático e popular, né? Disso que nós precisamos. sim. Ah, eu fico muito feliz. A gente, se deixar, acho que a gente conversa aqui muito, A noite inteira. muito bem a Aí o noite povo toda, dorme e porque depois fala, vamos escutar mais um pouquinho, que ninguém aguenta. você me fala do seu tempo, viu? Que eu se deixar, eu sou conversadeira também. Aí a gente fica aqui falando. Só uma questão, Jandira, se você me permite. Eu estava assistindo também, mas isso foi bem de relance, passando, e eu sempre vou trazer isso, assim, a importância da gente ter um mandato participativo, onde as mulheres participem do seu mandato, a juventude participe, os movimentos, sindicatos. E tem uma pauta da juventude, Jandira, que vou deixar um alerta aí até para trabalhar essa questão com seus apoiadores. Eu estava assistindo e assim, eu vi lá, passou assim a reportagem, não sei quantos mil jovens abriram MEI. Aí o primeiro momento, nossa, que bacana, né? Não sei quando você olha assim, desconfiei. Aí o primeiro, não sei quantos mil jovens abriram MEIs no período de tal a tal da pandemia. Aí os jovens sendo entrevistados. Eu não vejo política de trabalho, eu não tenho segurança de trabalho, eu faço isso porque eu preciso vender,
para sustentar a minha casa. Porque num primeiro momento, eu sempre falo, eu ia ficar muito feliz se eu tivesse vendo essa reportagem, se viesse através de uma política de empreendedorismo dos jovens, né? Ah, o jovem, de repente, está na faculdade, período integral, né, numa faculdade, e ele faz ali, abre um MEI, vende algo para nesse período que ele está estudando, né, para ele se manter ali, porque ele está num período integral de uma faculdade. Mas não era essa a questão. Não era. A questão é a precarização, é a falta de esperança daquele jovem viver, né? A matéria era sobre isso, até a repórter, você viu que a repórter ficou meio assim, né? Porque, nossa, no primeiro momento, tantos mil jovens abriu. Nossa, que número mais maquiado. Mas não era isso. A gente que está dentro de um processo eleitoral e falando de políticas públicas, a gente sabe que não é isso. A gente sabe que o jovem está sem emprego, que as leis trabalhistas foram precarizadas, né? A gente sabe que aquele jovem estava sem perspectiva porque ele não estava ele não estava na faculdade, ele não estava estudando, ele estava ali com 19 anos, 20 anos, foi essa faixa, viu, Jandira, de 20 a 25, sem perspectiva, né? É isso Então, mesmo. eu queria trazer, Isso é muito trazer essa importante. informação. Sim, ó, isso tem um nome, né, que é o processo, né, que eles chamam de pejotização, né? Quer dizer, você deixa de ter uma carteira de trabalho, né, um CPF, né, e você vai ter um CNPJ, tá certo? Com a falsa ilusão de que com isso você é um empreendedor ou uma empreendedora, né? E, inclusive, isso está totalmente ligado, né, com a reforma do ensino médio, com os Sim, programas, né, de educação aqui do estado de São Paulo, com as mudanças que foram feitas, tá? Que não é, veja, você não precisa ter um conhecimento, né, científico das ciências, da matemática, da história, da geografia. Você precisa aprender a ser um empreendedor, que na verdade, o que que significa? Essa palavra empreendedor, tá certo? É igual ao trabalhador ultra precarizado e explorado. É isso, é essa. Eles usam, né? Aliás, o neoliberalismo ele é fantástico, né? No sentido de criar, né, terminologias que as pessoas começam, que a gente começa a adotar. Quer ver uma coisa? Você já viu como que é? Olha, os colaboradores dessa empresa, que colaborador de empresas? Tem trabalhador e trabalhadora. Quando você fala é, colaborador, tá certo? É o quê? É como se você fizesse parte, né? Né? Alguém que colabora, né? Dentro de um processo que tem um mínimo de equidade. Não existe nada disso. A mesma coisa com esse conceito de empreendedorismo, que se é, diferencia, eu acho muito importante. Uma das propostas que a gente coloca, a gente tem uma síntese, né? Que são 13 propostas para São Paulo, que é uma bem geral. Então, uma muito importante que se liga com essa questão é o seguinte: a gente quer mesmo, tá certo? Que a classe trabalhadora, que a juventude, que as mulheres, que as pessoas em sofrimento mental, tá certo? Tenham, aham, né, acesso a um trabalho, tá? A um trabalho que tenha princípios do cooperativismo, que tenha princípios solidários, mas ao mesmo tempo assegurem renda, ao mesmo tempo assegurem processos de trabalho mais humanizadores e experiências importantes para a classe trabalhadora, para as mulheres, para os jovens. Então, a primeira coisa, São Paulo tem que voltar a ter um banco público. Não vamos falar, é brincadeira falar em empreendedorismo, que eu nem gosto de usar essa palavra, tá certo? Tem que ter um banco público, né? O banco público que São Paulo tinha acabou lá em 2008, nossa Caixa, nosso banco, lembra? Então, o banco público por quê? Quem é que vai financiar, tá? Apoiar, investir, tá? Em pequena e média empresa e nos empreendimentos solidários. Na economia solidária, se não for um banco público que tenha este objetivo, entendeu? Então, isso é a primeira coisa, né? O governo de São Paulo, né, essa é uma proposta que a gente coloca, que muito importante, né, que o Haddad faça, voltar a ter um banco público em São Paulo para financiar, investir e apoiar a economia solidária e pequenas e médias empresas. Aí, se você quer ter mesmo um processo para valer de uma economia solidária, de um trabalho onde que jovens, mulheres, né, pessoas em sofrimento mental, como é que você vai ter, por exemplo, você estava falando, trabalhando com a população, né, de álcool e drogas. Como é que você vai resolver isso? É com teto, trabalho e tratamento, não é isso?
Como é que você Sim, vai fazer o trabalho, tá certo? Com pessoas com sofrimento mental, com problemas psicológicos, se não for num outro sistema de trabalho, né? Um sistema de trabalho que não esteja submetido a essas regras, né, que estão colocadas pelo neoliberalismo. Como é que você faz isso? Tá certo? A gente investir na economia solidária nos processos cooperativos. Só que os processos cooperativos não pode ser isso que acontece hoje, que estão totalmente largados, não tem financiamento, porque e para fazer coisas, gente, que o próprio Estado pode adquirir. Isso eu acho que é uma questão muito cara. O Lula fez uma coisa fantástica no governo sim. dele, que foi o quê? 30% da merenda escolar tem que vir da agricultura familiar. Com isso que ele fez, Isso. estimulou, incentivou não só a comida de qualidade, tá certo? Mas também os pequenos produtores familiares. Por que, eu pergunto, o Estado de São Paulo não pode também fazer uma lei, tá? Que X% da compra, né, de produtos da saúde, toda a parte têxtil de saúde, lençóis, travesseiro, fralda geriátrica e fralda infantil, que é outro problemão, inclusive, que tem. Por que que isso não pode ser feito, tá, comprado a partir de empreendimentos coletivos, solidários, da economia solidária? Por que que não pode? E com isso, entendeu? Formar uma grande rede, tá? Por que que não pode, por exemplo, que o fornecimento do pão de forma, do bolo, dos bolinhos, das escolas públicas, por que que não pode ser feita por padaria industrial, gerida por jovem, por mulheres? Isso Entendeu? Então, sim. assim, É nós isso que eu temos que estava ter muitas dizendo para você. saídas Eu econômicas, ficaria entendeu? muito feliz se esse número Pois fosse é. através desse viés, mas não é, né? A Entendeu? perspectiva é Não é outra. isso. Então, assim, o que que nós temos que fazer? Nós temos que, no Estado de São Paulo, a partir de um governo democrático e popular, tá certo? Primeiro, fazer uma reforma de verdade para uma educação democrática e popular. Acabar com essas PEIs aí, que são essas escolas de período integral. Olha, eles são tão espertos. Nós sempre defendemos a educação integral, né? Aí eles Sim, pegam, sim. põem um nome de, de programa de educação integral, tá certo? Numa falácia, num depósito, num processo excludente, que na verdade vai acabar com toda a EJA, né? Que já estão acabando, né? Já estão acabando com a Sim. educação de jovens e adultos. Então, o jovem, inclusive, que trabalha, não vai ter acesso à escola nenhuma no período noturno. Não, você entendeu? Quer dizer, é todo um mecanismo da precarização, sabe, da violência, né, aos direitos básicos, aos direitos humanos básicos da juventude, das mulheres, que é brutal. Então, veja, o que que o Estado tem que fazer? O Estado tem que agir na contramão disso, né? Na educação, tá certo? Acabando com essa falácia do empreendedorismo, tá tendo um programa sério, educacional, de qualidade, tá certo? Voltando a Sim. ter escola para jovens e adultos, período noturno, escola de período integral com qualidade, assim como nós temos céus, né? Tem um Sim. exemplo, né? Dos Sim, céus, tem entendeu? Que reconhecido. começaram no governo do PT, então a gente tem que, quer dizer, tem que qualificar tudo isso. E precisa ter uma política de incentivo, né, à economia solidária, mas justamente para que a gente tenha alternativas de emprego e renda reais e experiências também de novas formas de trabalho, tá? Que Sim. estejam fora desse sistema da pejotização, das MEIs, dessa coisa toda, mas que seja capaz de criar emprego, renda e com direitos, né? Então, isso a gente é uma das. A questão de resolver o problema do desemprego, tem várias vertentes, né? Não é só uma. Tem a industrialização, tem a questão dos concursos públicos, acabar com as terceirizações, aumentar os concursos públicos, criar novas funções. Por exemplo, cuidador Sim. de idoso. Nós precisamos ter cuidadores de idosos na rede, precisamos ter centros-dia para os idosos, precisamos ter toda uma rede, né, de proteção, de apoio, de bem-estar para a população idosa que só cresce e que vai precisar de mais gente na área da saúde, da Já educação, da cultura, entendeu? Então temos que criar também concurso público e temos que criar processos, né, de verdadeira valorização da economia solidária, né?
Então, assim, Uhum. essas questões todas em conjunto é que podem abrir as perspectivas para a gente ter um Estado, quer dizer, que realmente proteja e dê direitos de cidadania, né? Então, tudo isso, assim, é muita coisa, né, que a gente tem que fazer, né, Dani? É, E eu adoro, eu sou apaixonada, né? A minha vida toda procurando, a cabeça da gente falar de pensa o política tempo todo, pública, né? Política pública, política pública e política pública, não tem outra coisa. E aí nós sim, temos que ir na raiz dos problemas para a gente conseguir ter programas que sejam programas realmente estruturantes para a vida das sim, pessoas, sabe? sim. Estruturantes, né? Isso é muito importante. Nossa, olha, eu fico muito feliz. E agora, eu vou fazer, se você tiver alguma outra pauta, fica à vontade para falar, mas eu quero fazer a Tranquilo. minha última pergunta, que é por que eleger a Jandira? Por quê? Com tudo que você já falou, mas por que eleger a Jandira, né? E, claro, seu número, fica à vontade para Ah, falar agora. Bom, a gente está entrando aqui nos momentos finais. Desde tá. já eu quero te agradecer, um enorme prazer. Nós estamos fazendo aqui online, mas com certeza eu vou ter a oportunidade de te dar um abraço, né? Sim. Porque eu fico muito Estarei em Santo feliz. André na sexta Amanhã, e no sábado. amanhã. Agora, a próxima é amanhã, né? Amanhã de manhã que o Haddad estará, né? Nós vamos receber o Haddad, com toda a militância. E no sábado também estarei numa plenária, no final da Ah, tarde, em Santo André. que, E que quero estar várias vezes ali na barraca das mulheres na Oliveira Lima, para a gente isso estar mesmo. dialogando, É, conversando, né? Essa. isso, Olha, porque eleger Jandira, eu acho que, sabe, assim, eu acho que, primeiro que eu estou, assim, muito, com muita isso. disposição política de fazer esse enfrentamento. Eu acho que o que me moveu, né, pela primeira vez, né, aos 58, em sair candidata, foi a primeira vez que eu pensei nisso, quer dizer, a gravidade da situação que a gente está vivendo. E sabe, Dani, eu sou muito grata. Eu sou uma pessoa que foi muito privilegiada por Sim. estar no movimento sindical, sabe? Porque, olha, faz 18 anos, desde que a gente ganhou o Sindicato dos Servidores Municipais aqui em Diadema, né? E que eu fui para a executiva, primeiro como vice-presidenta, depois como presidenta, e, portanto, nesses 9 anos, né, aqui no sindicato, quer dizer, estive afastada, né, licenciada do meu trabalho, né, do meu trabalho na base para fazer política e para fazer luta, e depois, mais esses anos na CUT. Então, são 17 anos. 17 anos que a classe trabalhadora, né, assim, no fundo é isso, investiu, né? Falou, ó, tu vai ser presidenta desse sindicato, agora você vai para a CUT, e você vai estar liberada para fazer política, para fazer movimento, para organizar os coletivos. Tudo isso é uma coisa, assim, que eu sou muito grata à classe trabalhadora, tá certo? Porque é isso, né? Nós, dirigentes sindicais, tá certo? A gente está nesses espaços, né, pela confiança, né, de um segmento da classe trabalhadora. Agora, na nacional, nem só do estado de São Paulo, né, de companheiros e companheiras em todo o país. Então, isso é algo que eu quero muito devolver, sabe? Devolver, porque eu aprendi muito, tive muitas Sim. oportunidades de conhecer esse país, de conhecer os problemas da classe trabalhadora, de ter o DIEESE, de ter gente da universidade nos ajudando, nos formando, sabe, nos ajudando a fazer proposta, a fazer projeto, a gente fazendo muita luta. Então, acho que a melhor maneira de, nesse momento, devolver isso, tá certo? Para a minha classe, que é a classe trabalhadora, que são as mulheres, que é o povo aqui do ABC da periferia, é poder dar essa contribuição, né? E eu estou muito afim de fazer isso, estou com muita vontade, estou junto com muita gente muito legal. As pessoas que eu estou conhecendo nesse processo de campanha, eu falo para elas, vocês nunca mais vão se livrar de mim, independente do que vai acontecer. Porque é tanta gente, sabe, em sintonia, né, para um É, projeto de transformação. Tem tanta gente fazendo coisa bacana, cursinho sim, popular, tá certo? Horta comunitária, economia solidária, promotoras legais populares. Que coisa sim, incrível que é esse trabalho que acontece há 28 anos, gente. Eu acho que é o trabalho mais enraizado que tem, de consciência, né, de conscientização das mulheres, de organização e luta. Tem tanta gente fazendo tanta coisa bonita nesse ABC.
no litoral de São Paulo, no interiorzão todo, sabe? Que isso dá uma força, dá uma vontade de prosseguir, sabe? De fazer, de pensar, de juntar, sabe? Porque a gente vive em bando, né? De juntar esse É, bando todo para depois a gente ter um conselhão no mandato, todo mundo ali opinando, brigando, é, ai, concepção disso, concepção daquilo, o que que é. vamos fazer de concreto, sabe? É isso. Por isso que eu peço que vocês votem em mim, para a gente também ter uma mulher da classe trabalhadora, não as mulheres dos prefeitos aí da burguesia, uma mulher da classe trabalhadora, deputada estadual pelo PT do ABCDMMR. Tá certo? Além disso, tem esta questão a mais que eu acho que é muito importante. Com todo o respeito e carinho que eu tenho pelos nossos companheiros homens, né, que estão aí Claro, nessa batalha também, né, companheiros queridos, companheiros valorosos, mas eu sim. acho que o ABC precisa ter uma mulher na Assembleia Legislativa e eu peço que vocês votem em Jandira Errara 13654. Com Haddad, E, Lula, tá certo? Uma grande bancada de deputados e deputadas federais, tá certo? O senador, né, que é o Márcio França, para a gente poder fazer aí uma grande força para poder mudar esse nosso estado de São Paulo e contribuir muito para mudar o nosso país. olha, eu fico muito feliz. Eu quero te agradecer. Eu estou assim encantada de poder ouvir as mulheres, né, com sentimento de mulher. Então, assim, eu estou encantada. E ao mesmo tempo, eu acho que quando terminar esse ciclo de lives, a gente sai, eu particularmente, todas nós que estamos ouvindo, cada vez mais aguerrida para ter políticas Sim. públicas de mulheres, né, na região da ABC, em todo o estado de São Paulo, e para fomentar para que outras mulheres também estejam à frente do legislativo. Porque quem conhece somos nós, Jandira, é nós que estamos, né, É. ali que estamos no posto, a gente que sabe a dificuldade do posto de saúde, é nós mulheres que sabemos a dificuldade da escola pública, porque a gente leva os nossos filhos, é a gente que tem três, quatro funções aí, dia a dia, chega em casa, limpa a casa, cuida de filho, né? Então, assim, cada vez mais mulheres no legislativo e que a gente possa empoderar mais mulheres, ter Jandira, né, no nosso governo do estado. Eu fico muito feliz. Eu desejo para você, Jandira, um ótimo mês de setembro. Que você tenha muitas agendas, muitas campanhas, que você ainda rode esse estado de São Paulo todo e que você seja candidata e eleita e esteja à frente da nossa Assembleia Legislativa. Muito obrigada, Dani. Um beijo imenso. Adorei fazer esse programa contigo. Um beijo imenso para todo mundo que está nos Beijo. assistindo ou que nos assistirá em algum momento. Sim, Tá bom? E vamos sim. juntas aí à luta, que nós Até a vamos. vitória. Esse Brasil vai ser transformado pelas mulheres. Até a vitória. Até a vitória. Obrigada. Uma ótima noite. Um beijo a todos, viu? Que Tchau, assistiram, que participaram. Tchau. 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 Vou encerrar.